Tá gravando? Oficialmente, então, começando a segunda edição do Samba do Pé e Direitos na Cabeça. Hoje é dia 17 de março, 19 horas, nós estamos aqui na sala de cinema da usina do gasômetro. Quero agradecer a presença de todos vocês, para nós é motivo de muita alegria. E eu vou começar apresentando os músicos e os professores que vieram debater hoje os temas, né, as canções escolhidas para nós interpretar o direito. Anderson Moreira na percussão, instrumentista, ele toca na banda Zamba Bem, uma salva de palmas para ele. Obrigada pela presença. O Alexandre Lemos, ele toca na banda Cara Black, é instrumentista também, percussionista. E o professor Wellington Pacheco Barros, é desembargador aposentado no Tribunal de Rio Grande do Sul. Uma salva de palmas, é advogado, tem autor de mais de 40 obras. E o meu amigo Luiz Spadoni, hoje aqui sindicalista, economista, vai fazer algumas intervenções também. Obrigada, Luiz, pela presença. Eu sou a Carmela Gruni, diretora do Jornal Estado de Direito, junto com o Silvio Leal, organizador aqui da usina do gasômetro e com a descentralização da cultura, a Associação dos Jurados de Carnaval e Eventos Populares do Rio Grande do Sul, promovendo essa atividade que busca pela manifestação, uma das manifestações mais importantes da cultura nacional, ensinar o direito, né? Carnavalizar o direito, como é a proposta da 29ª edição do Jornal Estado de Direito. E nós temos uma convidada, nome dela, deixa eu pegar aqui, o nome dela aqui é Zeferina Purpurina. Vixe, menina, pode parar, mas que barbaridade! Zeferina Purpurina, os meus aplausos, gente, os meus aplausos, eu também gosto. Zeferina Purpurina, não? Não, Zeferina Firulina, natural de Cabaceiras, a Hollywood nordestina do Cariri da Paraíba. Boa noite, boa noite. Seja bem-vinda, então. Obrigada. E nós vamos iniciar esse projeto com a participação dessa nordestina hoje, falando sobre os sertões, uma composição em cima da hora. Na verdade, os sertões, o Silvio Leal nos recomendou essa música, ela é de 1976 e é com os nossos instrumentistas aqui. Sejam bem-vindos. É muita responsabilidade, né? Opa, derrubando tudo. Vambora? Vai, nós não ensaiamos. Vai só. Eu cheguei atrasada, faltou gente. Mas isso acontece, né? Marcado pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil, ó solitário sertão de sofrimento e solidão. A terra é seca, mal se pode cultivar, morrem as plantas e foge o ar. A vida é triste nesse lugar. E aí, Silvio, vem cá, Silvio. Agora tu vai ter que levantar, vem. Tu achou que ia me dar um nó? Vem cá, bichinho. Ó, gente. Silvio vai nos dar o refrão aqui. Pegadinha, né? Sertanejo é forte, libera miséria sem fim. Sertanejo, homem forte, dizia o poeta assim. Sertanejo é forte, supera a miséria sem fim. Sertanejo, homem forte, dizia o poeta assim. Foi no século passado, no interior da Bahia, O homem revoltado com a sorte do mundo em que vivia, ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia, se revoltando contra a lei que a que a sociedade oferecia. Os jagunços lutaram até
final, defendendo Canudos naquela guerra fatal. Os jagunços lutaram até o final, defendendo Canudos naquela guerra fatal. Esse aí, gente! Obrigada a vocês. Eu vou lá no meu puxadinho, tem um puxadinho de bode, um ensopadinho de bode, lá na Padre Chagas, nos Moinhos. Quando quiserem chegar lá, é só chegar. Não, agora vocês têm que ver essa nordestina sambando. É só um sapatinho. Obrigada. Eu não sou dizendo Obrigada. Anderson, Alexandre, Silvio. Obrigada. Vamos sentar aqui e já agradecendo a presença dos professores por estarem desafiando, né, quebrando esse estigma e propriamente essa linguagem informal que a gente tem do direito. E como eu falei na outra edição, quem teve a oportunidade, a gente também vai estar aprendendo junto com vocês esse projeto e vai estar construindo essa maneira de se comunicar, de educar, carnavalizando o direito, né? Que é uma coisa nova para mim e uma experiência nova para vocês. Então, abram seus corações, né? Abrem para o novo, que é essa a nossa intenção aqui. E eu trouxe um nordestino hoje para começar. E eu, com motivo de muito orgulho, ele contando a história dele, de como que ele veio para Porto Alegre e que ele foi um dos primeiros aí a fazer o exame de ordem. Pode pegar o microfone, professor, seja muito bem-vindo e conta essa história para eles também. Como é que começou isso? E daí já começamos para a intervenção. Nós vamos passar o livro de presença, tem o sorteio, tem o certificado, então eu peço para a gente estar... Depois vamos abrir espaço para debate. Obrigada. Pois bem, inicialmente é difícil a gente resistir a Carmela. Quer dizer, um não a Carmela é impossível. Então, quando a Carmela entrou em contato comigo, eu, que fui um carnavalesco, né? Portanto, já andei atrás do trio elétrico, né? Mas, quando em 1972 cheguei aqui no Rio Grande do Sul, o meu espírito de nordestino, bem aberto, no sentido de que me caça, sucaça, né? Quer dizer, parece que quando a gente lá no Nordeste conhece alguém, já conhece da vida inteira. E eu tive de me readaptar aqui no Rio Grande do Sul, ser uma cultura essencialmente mais europeia, mais respeitosa, né? E em 1972 a minha turma de faculdade resolveu conhecer o Sul Maravilha, Carmela, tá? E esse Sul Maravilha era o Sul do Enfio, né? Do Betinho. Quer dizer, e a minha turma era uma turma muito política, e eu era um matuto. Quer dizer, eu fui o único na Faculdade Federal de Sergipe a ingressar na Faculdade de Direito. 50, eu, da minha cidadezinha lá de Propriá, eu fui o único. Então eu era o alijado das decisões da turma, porque eram de prefeitos, eram de deputados, vereadores, tal, e eu era. Mas as cadeiras eram anuas, né? E começamos 50 e terminamos 21. Destes 21, Carmela, nós em salas de cinema como esta, isso eu não te contei, nós alugávamos filmes, os mais impossíveis filmes que não dessem ninguém, porque a gente pagava para o dono do cinema pelos que ingressavam. E, no entanto, a gente era obrigado a cada um vender 50 bilhetes. Então, ficava para a turma um dinheiro enorme. Quando nós nos formamos, em 8 de dezembro de 71, marcamos para no dia 16 nós virmos para o Rio Grande do Sul. Esse era o projeto. Dos 21 apareceram 6. Gurizada e eu junto. E aqui, o que era para passar 15 dias, nós passamos 45. Tudo com dinheiro da turma, né? Porque nós tínhamos clausulado de quem não for não tem dinheiro de volta.
E aqui eu conheci então um ex-jogador de futebol do Grêmio, chamado Paulo Lumumba, que era então vereador. E ele se seroneou por esse Rio Grande do Sul inteiro. E eu recebi então um convite de um criminalista da época para trabalhar aqui. E eu disse para ele que não repetisse que eu vinha. Voltei no final de janeiro, e aí isso é o que faz você não desligar. Desculpa. E aí ele me convidou, eu voltei. O carnaval era o final de fevereiro. Brinquei o carnaval como se fosse o último. Fui atrás do trio elétrico. E não sei se vocês sabem, para andar atrás do trio elétrico não precisa muita coisa. Só um barril de cachaça. É só botar lá, porque todo mundo vai atrás. E eu brinquei quarta-feira de cinza, peguei o ônibus, vim para cá, e cheguei aqui no dia 2 de março e fui advogar. Em pleno carnaval, né? Em pleno carnaval. Fui advogar, e aí meu primeiro embate, por quê? Porque havia naquela época uma discussão a respeito de o egresso das faculdades deveriam ou não deveriam receber a carteira da ordem, era preciso fazer exame de ordem. E eu, como precisava com urgência, fui fazer exame de ordem. Então, em 1972, o primeiro exame de ordem que eu... No Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, eu prestei. Primeiro, hein? E eu digo que... E foi oral o exame naquela E eu digo que, muitas vezes, aqui nada contra o pensamento, se critica os exames de hoje, mas na época você tinha que fazer uma peça e sustentá-la oralmente perante uma banca inteira de nobres advogados. E na minha época era o Ladislau Ronert, Marcos Melzer e gente de peso. E passei, e lá se vão, portanto, quase 40 anos aqui no Rio Grande do Sul. Mas feita essa pequena digressão de 40 anos, né? Essa música, Os Sertões, me diz muito de perto. Eu sou um sertanejo. Eu conheço as agruras de um sertão. E para falar do sertão, só realmente quem sentiu, quem cortou mandacaru, quem cavou leito de rio para tirar água salobra para dar para o gado, quem viu o animal cair e não poder se levantar, você tem que botar um pau embaixo da barriga para ele levantar, porque senão, se ele cair, ele não levanta mais, porque não tem mais força. Então, estes sentimentos eu tenho. Mas me surge, Carmela, uma dúvida atroz, com relação a exatamente se este pensamento de que o sertanejo, o nordestino, antes de tudo um forte, se por trás disso, da existência do próprio sertão, portanto, se o sertão não seria uma causa, se o sertão não seria uma consequência, se por trás, e esse é o ponto de enfoque que eu quero trazer, se por trás do sertão não haveria um grande problema ambiental. O sertão, portanto, é um bioma? É algo natural? Ou o sertão é um desmatamento da caatinga? Portanto, aquele, como diz a música do Chico, Deus dará, e se Deus não dá? Portanto, se essa condescendência do que o nordestino tem consigo próprio, com a própria natureza, se isso também não está num grave dano ambiental. Ou seja, se o sertão, as secas, não são consequências de desmatamento desfreado. Porque quem conhece o sertão sabe que lá tem uma floresta típica, que é a caatinga.
É caatinga, aquelas árvores que quando chove, elas vicejam. Quando não chove, elas não morrem. Elas adormecem. Elas ficam dormindo, esperando a chuva. Ou seja, existe um ciclo, um bioma importante nisso aí. Então a minha questão com relação à música, ou seja, se o próprio homem nordestino, através da sua falta de aculturamento, né, não teria levado exatamente o sertão a ser uma terra de ninguém, uma terra seca, né, matando aquilo que aquele bioma tem de natural. Portanto, não seria um dano ambiental grave. Não haveria necessidade, porque lá tem água. Se você cavar qualquer terras daquela lá do Nordeste, você, com pouca profundidade, tu encontra águas. Desde 1919, existem organismos preocupados em construir açudes no Nordeste. Portanto, a questão não é nova, a questão não é meramente de uma existência preconcebida. Não, ela é causada. Ela é causada. Há uma cultura de fazer ou nada fazer, porque isso gera consequências eleitoreiras muito conhecidas. Não vamos citar nomes, né? Ou seja, você prometer água, você prometer comida, gera uma credibilidade muito forte. E eu vou aqui confessar, eu tenho vivenciado, Carmela, tenho ido, quando possível, ao encontro de mim próprio, né? Quer dizer, o meu Nordeste, né? E não vou com muita frequência, porque toda vez que eu vou, eu me perco. Eu venho menor. Ou seja, eu não encontro mais aquilo que eu deixei. Obrigado. Não existe. Então eu perco um pouco de tudo aquilo que eu vivenciei. Mas eu vivi aqui, como é tão pequeno, como é tão diferente. Então eu me recuso muitas vezes a não retornar à minha própria origem para não me diminuir. Eu quero o meu Nordeste como eu vivi na minha adolescência, na minha criancice, imaginando que alguma coisa será feita. Perspectiva de nordestino. Critica-se agora o desvio do São Francisco. Eu tenho um pensamento completamente dividido. Eu sou um homem do Baixo São Francisco. Portanto, o Baixo São Francisco vai sofrer enormemente com essa transposição. O Rio São Francisco, que na lenda do Luiz Gonzaga, o Rio São Francisco vai bater no meio do mar, hoje é o mar que invade o São Francisco. Ou seja, deixou de ser caudaloso em decorrência das construções, em decorrência das barragens que lhe tolheram o curso natural. No entanto, eu tenho conhecimento de que o Rio São Francisco, as suas águas, estão servindo para erradicar a pobreza de vários estados. Então eu sou um homem dividido. Como nordestino, a transposição é benfazeja. Mas como ribeirinho do Baixo São Francisco, a transposição é malfazeja. Então, Carmela, para começar, eu devo dizer que essa música, Os Sertões, ao invés de tão somente cantar as agruras de um homem, traz um problema jurídico muito forte, muito grave, e que há necessidade de que, com movimentos como este aqui, né, de reflexão, é que se pense realmente se o sertão é uma causa ou se o sertão é meramente um efeito. Portanto, há de se fazer alguma coisa. Como está, tenho conhecimento que não dá. Quer dizer, o homem ficar cantando a sua própria agrura, né? Porque o nordestino
ele está tão acostumado a perder que ele não sabe ganhar. Porque todos os dias é uma perda. Então ele se acostuma com a perda. Ele não sabe ganhar. Ele não tem esse reflexo de que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você se acostuma a ganhar, perder é uma catástrofe. Mas o homem do Nordeste não. Ele se acostuma a perder. A vida para ele é uma perda permanente. E então ele, quando ganha, não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Seu pensamento fica até com aquela sensação de mal-estar. E agora? O que eu vou fazer? Então, eu gostaria de trazer com relação a essa música, Carmela, exatamente esse pensamento e esse questionamento. Ou seja, o sertão é uma causa ou efeito, ou é um elemento ambiental muito grave em decorrência de uma detração de um bioma maravilhoso. E até quando a música fala ali, né? O homem revoltado com a sorte do mundo em que vivia, ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia, se revoltando contra a lei que a sociedade oferecia. Daí vem toda essa questão da própria... será que a lei reflete aquilo que a sociedade, o povo, né, está buscando? Que aquilo que... Porque o que acontece hoje, que está no jornal que a gente fez, como é que o direito é vivido hoje? O direito é vivido de forma positiva, como a gente está tentando trazer, né, de uma forma que leve pela música o esclarecimento, ou ele é vivido de uma forma impositiva, imperativa? Carmela, o Antônio Conselheiro e o Lampião, as suas histórias foram escritas por organismos oficiais. A necessidade de um revisionismo no que esses homens fizeram para ter tanta aceitação. Ou seja, a história oficial sabe-se que muito daquelas atrocidades ditas praticadas tanto pelo Antônio Conselheiro como pelo Lampião foram consequência da própria Polícia Federal, do próprio Exército, que faziam e nominavam todos eles. Então a necessidade com isenção, de se fazer um revisionismo. Seria Antônio Conselheiro realmente um louco? Na frase em que ele dizia que o sertão vai vir a mar, é uma verdade. O sertão foi mar. O sertão foi mar. Ou seja, por que o Ceará se chama Ceará? Porque é Ceará. Por quê? Porque tudo aquilo ali era um universo só, que depois, com milhões e milhões de anos, foram, e como está agora, foram se separando. Então o estado do Ceará tem muito a ver com o outro lado. E se você cavar os sítios que se encontram ali, se encontram conchas, se encontram fósseis. Portanto, quer dizer, a questão precisa ser muitas vezes repensada, redimensionada. E ao ver essa música aqui, eu me lembrei muito do que eu sou, do que eu fui, e do que essa região tão importante para o país precisa ser. E ela não reflete, assim, apesar de estar fazendo o retrato do sertão, mas quando ela diz essa parte que eu li sobre o se revoltando contra a lei, né? Isso é o que a gente estava falando da imposição, né? Então não é uma cultura que é de lá, mas também é aqui também. A gente vive as imposições da lei e a desobediência civil acontecendo, né? Eu não sei se vocês viram, o que me chamou a atenção. Há uma sustentação que a Revolução de 30 ocorreu porque houve a morte de João Pessoa. E João Pessoa era aliado a Getúlio. Então, com a comoção da morte do João Pessoa, então
assumiu-se, Getúlio assumiu então, porque Getúlio não queria mais, já tinha aceitado a perda das eleições. Mas aí quando você vai observar o que foi a morte do João Pessoa, foi uma fofoca. Tinha nada a ver com a Revolução. João Pessoa é que andava falando mal da mulher de um cabo eleitoral lá, e o cara jurou vingança, ele estava em Recife, vai lá e... Não tinha nada a ver com as discussões sobre as eleições, mas isso tomou uma comoção. Portanto, a história precisa ser, muitas vezes, revista, né? O sertão precisa ser reanalisado. A terra é fértil. A terra é fértil. Dá. Né? A terra é fértil, dá, desde que se cultive. Eu estava vendo um programa desse que na Paraíba da Severina, a Universidade Federal está tentando criar uma árvore que é um verdadeiro maná. Está tentando tirar o DNA dos espinhos, para que agora a cabra, o bode e tal, ao invés de comer o capim, vá comer esta árvore. Ou seja, são ideias, são revoluções que precisam ser repensadas. Porque muitas vezes a gente vê muito aqui o Rio Grande do Sul, né? Como fez a Severina ali. Vai lá no sertão. Porque muitas vezes, mas o que é que você está fazendo, deixando aquelas praias maravilhosas, praia de Atalaia, para vir para esse frio? Tu conhece o sertão? Não, então, não fala. Anda 100 quilômetros de costa adentro para você ver o que é. Aí você vê que é calor de 40 graus. Anda lá, comer buchada de bode. Luiz, vou passar a palavra para fazer as considerações e seja bem-vindo também. Bom, antes de me apresentar, né, eu quero antes, meu nome é Luiz Spadoni, né, eu sou da Câmara do Sindicato, mas sou atualmente da Federação Nacional dos Servidores do Ministério Público, a FENASSEMP, e sou economista, né, de formação. E eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite da Carmela, né? Como o professor falou muito bem, é difícil dizer não a um convite dessa magnitude, né? E quero também parabenizar essa proposta de se fazer uma discussão acadêmica, não só acadêmica, como popular também, das letras das músicas do samba, o samba como legitimando, como na proposta, o direito, mas eu diria não só o direito, mas também legitima outras áreas do conhecimento, que o samba ele tem um papel fundamental na nossa história, na nossa economia, na geografia do país, enfim, ele abarca vários elementos, né? É claro que o direito tem um componente mais forte entre esses elementos, porque ele faz o debate, questiona as questões mais de fundo da sociedade, né? Na questão política, né? Política, jurídica, enfim. Mas eu, ao contrário do professor aqui, eu não tenho esse conhecimento assim tão amplo, né? Obviamente do Nordeste, pela formação do professor, mas eu fiz algumas observações aqui, fiz alguma parte da letra assim, que me chamou bastante atenção, que eu diria que tem muito a ver, não só com o direito, com a história, mas também com a economia, né? Falando como economista agora, quando diz que a terra é seca, mal se pode cultivar, né? supera a miséria sem fim. Pois bem, como o professor falou muito bem, o Nordeste é um produto do descaso, não só do governo, como da sociedade ao longo do tempo, né? Vários especialistas falam que a questão da seca no Nordeste se deve grande parte ao desmatamento que houve ao longo dos séculos, né? Desde a época do descobrimento, enfim, até os dias de hoje.
Então, falar assim, essa ideia assim, que se passou para a literatura e para a música, que o Nordeste é uma região assim, com uma solução do ponto de vista econômico e social difícil de se superar, é um grande equívoco, né? Porque a questão hoje, a seca, né, do ponto de vista da tecnologia e dos investimentos, ela pode ser em grande parte reduzida com o processo de irrigação, com o processo de desenvolvimento de novas culturas adaptáveis àquele tipo de solo, com estudos de solos nas regiões mais agrestes. Enfim, a gente sabe hoje que tem várias culturas como cactos, né, que são usados também na pecuária, em outras áreas da economia. Então, mesmo uma região tendo um clima difícil, um clima mais rude, existe modelos, existe culturas que se adaptam àquela região. E isso está provado em várias partes do mundo, né? Regiões, vamos pegar o exemplo aqui dos italianos, né? No Rio Grande do Sul, quando ocuparam as terras que sobraram de Caxias, enfim, da região da Serra, plantando uva no meio das pedras, né? Em outros países, por exemplo, no caso até de Israel, lá, que plantam alface no meio do deserto, enfim, hortaliça, enfim. Então, eu quero dizer que a questão do Nordeste é uma questão de política econômica do país e projeto de país, um projeto de desenvolvimento econômico sustentável, que tem como no Nordeste, não diria o seu componente principal, mas que tem um papel fundamental nesse processo de desenvolvimento. Então, o que a gente tem visto na prática, como até, obviamente, pegar um gancho que o professor falou aqui, que não dá para deixar de fazer esse comentário, da questão realmente eleitoral, né? O que é melhor, né? Você fazer um processo de irrigação de médio e longo prazo, um projeto de grande envergadura, como foi a construção de Itaipu, a ponte Rio-Niterói, como foi a construção da Transamazônica, né, que aliás está semi-abandonada hoje, né? O que é mais vantajoso, né, em termos de eleitorais mesmo? Um projeto enfim, que vai mudar a cultura e vai mudar a própria estrutura do nordestino, estrutura até psicológica, eu diria, com desenvolvimento maior, que daria voto por 2, 3, 4, né, talvez 5 anos, e depois se tornaria uma coisa comum, né? Enquanto que eu dar saco de feijão, dar comida, dar roupa, dar isso, todos os anos, a verba para ajudar o Nordeste, dar um caminhão de votos, né? Então existe sim um interesse político eleitoreiro por trás disso, porque outros países já resolveram isso há muito tempo, né? Então, e o orçamento hoje que tem o Brasil de mais de R$1 trilhão teria resolvido já. Dá um gancho. Eu dou aqui um testemunho de que o nordestino é muito católico, muito crente. Hoje lá você vai no interior daquelas casas, então você vê um quadro de Coração de Jesus. Do outro lado, um quadro, né, de Nossa Senhora Mãe de Deus. O outro quadro do Padim Padeciço. E, naturalmente, por óbvio, o quarto quadro, que é o do Lula. Então, isto é naquele pessoal do interior, ou seja, porque é uma realidade. Quem vivia com R$150 está vivendo com 300. E isso dobrou a renda. A Confederação Nacional da Indústria está batendo palmas. Nunca se comprou tanto fogão, nunca se comprou tanta geladeira como naquela região. Dobrou. Então, é exatamente por isso. Por que mudar? Não precisa mudar. Muito obrigado. Desculpa. Não, é só isso. Eu queria só complementar, né, o raciocínio assim, no sentido de que hoje o Brasil é um país antes do pré-sal, né, atualmente, agora tem um processo de alavancagem econômica
internacional, sem dúvida alguma. O Brasil vai ocupar ocupar outro cenário no contexto econômico internacional, mas hoje, com um orçamento nós temos de mais de R$1 trilhão, né? E agora com essa proposta do governo o Programa de Aceleração do Conhecimento, o PAC, a gente, como brasileiro, como cidadão, faz votos que realmente haja uma política de incorporação efetiva, né? Quer dizer, efetiva já está, de uma maior participação econômica no Nordeste no cenário econômico nacional. E só para completar essa questão que os dois falaram muito bem, essa cultura que a gente tem, não só lá, mas aqui também, que é a cultura do paternalismo, né? Que isso até eu trato na minha dissertação, quando a gente fala da participação social, a gente não pode também esperar da população uma atitude diferente se ela não tem uma motivação e uma educação anterior para que ela tenha uma postura participativa ou de cultivar ou de prevenir, muito pelo contrário, né? A gente vê uma cultura que não que é uma cultura que trabalha pelo remédio, né? Ela vai lá e remedia o problema. Ela não vai lá e trabalha lá e não faz um trabalho de base. E é o que a gente está hoje também aqui tentando fazer, é isso. Fazer um trabalho de base, de sustentação intelectual, de reflexão, e que a gente quer abrir o espaço para a gente estar conversando e construindo esse diálogo com vocês, porque é um processo de desmitificação do direito, né? Desse formalismo que a gente carrega e que não é culpa nem de um, de outro, mas é culpa do que a história nos foi dando como experiência, né? Então é difícil a gente querer mudar do dia para o outro, que as pessoas não vão buscar o acesso à justiça pela via do judiciário. Então é esse trabalho que a gente está fazendo de sementinha, que a gente espera que vocês também cultivem essa sementinha, quem está na internet assistindo no YouTube ou no Vimeo também cultive. Eu vou convidar os nossos queridos músicos aqui para virem aqui na frente. Tem mais uma interpretação, professor, que a gente vai fazer agora e que eu divulguei. Vamos falar aqui. Está presente para registrar Eleonora Spinato, assessora da representação regional sul do Ministério da Cultura. Muito obrigada pela presença. E olha, para nós assim é um motivo de muita honra ter cada um de vocês aqui. E a gente convida assim, eu sempre converso, o pessoal já vai lá, né? Leva um, leva outro. Luciano tá aí, a Cauã tá aí também. E os meus novos amigos fotógrafos, também departamento de criminalística aqui, e ensinando o filho aí a fazer fotografia, e o João tá aí também, o Brian. Então assim, esse é um projeto, a mãe do Luiz Spadoni também, uma grande amiga, Simone tá aí. Então assim, para nós assim, eu quero que vocês curtam, sabe, sintam-se à vontade mesmo para esse momento ser um momento assim, não ser aquela coisa assim de contar as horas para pegar o certificado e ir embora. Porque mais do que o certificado, eu quero que isso seja uma experiência de a gente estar junto aqui. Vou começar a comprar um chucarinho desse aqui e quero ver todo mundo fazer barulho. Fazer um barulho, porque é isso, porque o samba, né? E o samba tem uma característica de que ele faz a gente modificar uma postura, de que ele faz a gente ter a participação espontânea, seja num sorriso, seja movimentando o corpo, seja sambando, né? Então cada um vai mostrando alguma coisa, e essa participação espontânea é que a gente tem que levar para o direito, para essa questão da participação democrática, né, de melhorar a democracia no Brasil. O samba, ele já faz isso. Agora, o que eu falo no texto, já falei para vocês anteriormente, será que os juízes, os advogados, a população de maneira geral, consideram o samba como uma participação espontânea e uma participação social dentro da democracia, da identidade democrática nacional? Então é isso que a gente tem que fazer. E esse desvendar é um desvendar coletivo, de a gente abrir o nosso olhar. E eu apresentei a Zeferina, né? E essa... Zeferina.
Zeferina. E essa aqui é uma pessoa que fez um jingle, um spot que tava eu, o Alexandre, o Anderson fazendo aqui na usina do gasômetro uma chamada para vocês que ficou, depois a gente vai encerrar o evento com aquela chamada. Mas eu vou dar o microfone aqui agora para Graça Garcia. Ela é compositora de mais de 200 músicas e fez espontaneamente, assim, fazendo um ensaio, saiu o slogan, ficou muito legal. Está no site do jornal, estadodireito.com.br. Então vamos lá que eu vou ver se eu consigo acompanhar também. Não sou instrumentista nem cantora, mas a gente tá no pique aí, tá no par. Aí, meu irmão, vocês não tomam vergonha, não. Ainda não aprenderam a votar? Só para na pose, malandro. Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou. Foi no meu barracão e lá usou sangrada de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. E lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. E ele fez questão de beber água da chuva. Foi lá no terreiro pedir ajuda e bateu cabeça no congá. Mas ele não se deu bem, porque o guia que estava incorporado disse: esse político é safado, cuidado na hora de votar. Ele também disse: gente, assim não dá. Também disse: se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou. Foi no meu barraco e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. E lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. E ele fez questão de beber água da chuva. Foi lá no terreiro pedir ajuda, bateu cabeça no congado. E ele não se deu bem, porque o guia que estava incorporado disse: esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse: meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Depois que ele for eleito, dá uma banana pra vocês. Pode crer. Graça, Anderson, Alexandre, Lemos, obrigada pela improvisação. E a gente já faz um convite na internet aos músicos que estiverem nos assistindo. Venham aqui cantar conosco. E isso realmente vai ser uma experiência desconcertante, né? Eu acho que é isso aí. A gente tem que fazer a diferença. Vou passar primeiro, então vamos fazer diferente. Luiz, agora tu começa as nossas intervenções e depois eu passo para o professor desembargador Wellington. É sempre... Até porque é um tema do momento, né? Reforma política. Eu estou prestando atenção na letra ali de... Realmente tu vota, né? Não sei se vocês fizeram essa leitura, mas muitas vezes o candidato vai lá, né? E em caso que tem poder de polícia ali, eu entendo que, né, seria governador, presidente, né?
ou talvez o próprio prefeito pela influência, né? E na hora que ele teria que ter o apoio, que ele vai, bom, agora eu vou conquistar meus direitos, porque ele foi eleito para isso, tudo, ele vê como se sente ameaçado, né? E a gente, eu já observei assim, em algumas eleições assim de candidatos em geral, em todos, independente de partido, não pegar um partido específico, de muitas vezes fazer toda uma campanha de democracia e maior participação do cidadão e tudo. E na hora que essa participação precisa ser efetivada, há um recuo, né? Na hora que eu pego o caso do sistema de, muitas vezes, o cidadão, na época do Sarney, dizia, o fiscal do Sarney, me lembro até hoje, né? Muito bonito aquilo, eu mesmo me engajei assim como cidadão na época de fiscalizar preço, né? Até porque eu era estudante de economia, então eu tinha um certo interesse. E aí se olhava tudo, fazia as planilhas, tudo para ver se realmente a inflação do governo era a inflação real, né? Porque a gente olha na imprensa e diz, a inflação deu 6% ao ano. Bom, depende, né? A inflação nada mais é do que uma variação dos preços, né? Você consome 50 produtos por mês, se você pegar a variação dos produtos que você consome durante um mês e fizer um cálculo da variação de cada produto, talvez a sua inflação dê bem mais alta que o governo, né? Então, quer dizer, depende muito, né? Então eu me lembro nessa época a gente acompanhava assim por interesse, tudo, e na hora que esse grupo autônomo de fiscais, cidadãos fiscais, começou a se ampliar, o próprio governo ficou assustado, ficou apavorado. Por quê? Porque estava perdendo o controle dos fiscais. Tanto é que houve um retrocesso depois, infelizmente, né? Como todo mundo sabe, aí a economia, os preços voltaram a subir, houve um processo inflacionário, reacendeu. Mas então é interessante esse paralelo que a música faz, no sentido de o que se promete antes não se segura depois, né? Justamente com o medo de que a sociedade vai pautar o próprio governo, né? Em vez de, mais ou menos como tem sido hoje, acho que no mundo todo, né? Eu da música do Bezerra da Silva, eu tiro duas conclusões. Evidentemente, todas elas calcadas no prisma do direito. Existe um livro que a Carmela deve ter lido, do Boaventura, que trabalha com o tema: existe direito além do direito oficial? Ou seja, o morro, quer dizer, e os morros aqui de Porto Alegre também tem muito disso. Quase todos eles são decorrências de invasões. Carmela, eu tive uma experiência quando juiz no Foro Regional da Tristeza, que me fez repensar o direito. E que eu continuo até hoje, é por isso que eu aceito todas as suas propostas. Certa feita, eu estava com pilhas de processo para julgar. E eu era juiz da Tristeza até Belém Novo. Então não havia ainda aquela outra divisão. E me apareceu aquela pilha de processo com 10 volumes. E você, naturalmente, é humano. Um processo de 10 volumes e um de 10 páginas, você vai ver o de 10 páginas. E eu fui ver o de 10 páginas. E o que era que o de 10 páginas dizia? Tratava-se, em verdade, de uma ação de despejo. Eu já, só para te dizer, porque você já sabe dessa história. Então, o que dizia o pedido? Alguém havia invadido um morro, uma área de um morro, Morro da Cruz, e havia construído a sua maloca, a sua casinha. Aí chegou outro e, não tendo onde morar, alugou a maloca do outro. E o segundo não pagou.
e tinham feito um contrato escrito. E aí surge a questão, surge a indagação, e eu entro em efervescência intelectual. Qual é a minha função, o que é que eu sou? Ou seja, estão discutindo aqui, é posse ilícita, estão discutindo posse de má fé, alguém invadiu, agora depois de invadir, alugou, e agora, porque o outro chegou depois, ele está cobrando o aluguel daquilo que ele nunca teve. E isso efetivamente, eu resolvi o problema, fizemos acordo, fizemos acordo, fechamos os olhos para o direito oficial, mas se eu soubesse que aquela questão eu não fechasse, eles iam se matar, entre eles se matarem, e eu não aplicar o direito oficial, porque aquilo tinha que ir para o arquivo, eu resolvi o problema, tal, arquivado. Mas o que ocorre com isso aí é que o morro tem a sua linguagem, tem o seu direito. E muitas vezes à margem do direito oficial. A margem do direito oficial. E nós, Carmela, criamos uma contextura intelectual, só existe direito através da dicção do Estado. Só quem pode fazer direito é o Estado legislador. Ponto. Isso é inversão a todo um sistema clássico, de que hoje o direito como produto do Estado é uma evolução de terceira ou quarta geração. Porque o direito ele tem combustão natural. O direito não surgiu de forma escrita. Ele surgiu ao natural. Ele era consenso, ele era alguma coisa que as pessoas aceitavam, e porque aceitavam, criou-se um respeito. Isso é a origem do direito. Portanto, muito daquilo que o direito cria em momentos, em circunstâncias, muitas vezes contra a própria sociedade. O direito criado pelo Estado, portanto, criado pela criatura, porque nós é que somos o criador do Estado, se volta para a própria criatura. No seu jornal, eu disse muito bem, criando o Estado de Direito e o Estado de Exceção. Então, portanto, cria-se um Estado de exceção quando o Estado se volta para o seu próprio criador. Portanto, hoje trafega, e nós temos que ter essa percepção de que, a par do direito oficial, do direito criado pelo Estado, existem outros direitos. Embora o sistema brasileiro seja um sistema fechado, de que só quem pode criar direito é o Estado, e aquilo que não for de criação do Estado não é direito, muitas vezes agredindo a própria estrutura do consumo. Então, o morro tem essa estrutura própria de conviver com o direito oficial e com o seu próprio direito. Isso dá um ensejo. Gil Bezerra da Silva é um homem do morro e sempre tratou e retratou essas linguagens, essas vicissitudes, trazendo muitas vezes ao conhecimento da grande massa, da grande população, situações que eram desconhecidas. E que são desconhecidas muitas vezes. A gente muitas vezes, para analisar uma música do Bezerra da Silva, tem que ficar atento, porque ele tem um linguajar, tem uma estrutura própria. Então, quando ele retrata isso, ele está retratando a sua estrutura de morro. Mas, no entanto, ao retratar
aquele pensamento tópico do morro, o Bezerra da Silva nos traz uma circunstância importantíssima. Qual é? É a distonia entre a promessa do candidato e a sua execução. Eu tive raiva e votei num determinado candidato a deputado e ele mudou de partido. E eu não tive pejo nenhum e liguei para ele. Perdeste meu voto. Não voto mais em ti. Votei porque tu tinha uma postura. E eu votei na sua postura. Tu está me negando o voto. Eu não votei você para isso aí. Ou seja, só que no sistema eleitoral brasileiro não existe isso. Ou seja, nós não temos como caçar o nosso representante. E ele nos nega, e ele nos mente. Ele por conchavos, por acordos, mentira o mandato que eu te dei. Eu votei nele porque ele se comprometeu a fazer isto. E agora ele é eleito e me desrespeita. E eu não tenho arma. Eu não tenho o que fazer. Ou seja, eu não tenho um instrumental para caçá-lo. A legislação brasileira eleitoral não permite isso. Não está na hora. É difícil. Mas está na hora, porque não se criar uma representação social? E infelizmente no nosso direito a sociedade não tem autorrepresentação, ela é representada pelos outros. Todo mundo fala em nome da sociedade, menos ela própria. Nós não temos representação, os outros nos traem. Nós votamos, elegemos representantes que nos traem e nós nada podemos fazer. Ou seja, nós não podemos revogar o nosso mandato. Portanto, nós otorgamos um poder e que é, muitas vezes, um poder que não tem retorno. Uma frustração, né? Cria-se uma frustração. Então, essa música, ao par do Bezerra da Silva, traduzir pensamentos de uma situação tópica do morro, ele me parece que nos dá um indicador de que no momento em que se tenta mudar mais uma vez a Constituição para fazer reformas políticas, por que não te fazer uma reforma política para que o deputado que mudar de partido possa, através de representação popular, ser cassado, perder o mandato? E por que não? Senão dá nisso aqui, ou seja, eu voto naquele que iria proteger o morro. E ele bebe a cachaça, ele faz todas as reverências, promete tudo. Eleito, manda me prender. Ou seja, me trai. E não tem consequência alguma por isso. Não sofre consequência alguma por isso. Me parece, pessoal, que é momento, quer dizer, eu sei que a repercussão disso aqui é intensa, né? Que começar a se criar uma forma. Será? Em alguns outros países tem, por que nós não podemos criar? Porque o meu voto para eleger alguém não pode me ser devolvido por traição. Me traiu e não sofre nenhuma consequência? Ou seja, o impulso assim, social acontece somente no momento de revolta, no momento que chega ao caos. Numa linguagem até mais forte. Como advogado, se eu fizer isso é patrocínio infiel. Eu estou praticando um crime. Agora, na representação eleitoral, isto faz lá por Lula, vai se criar agora um partido novo para servir de trampolim.
para determinado candidato poder ir para outro. Meu Deus do céu. Ou como diz um amigo nosso lá, homem de Deus, mulher dos céus. Isso é brabo. Tem que se pensar. E esta é a hora. Por isso que eu adoro a Carmela, porque nos meus 40 anos de vivência do direito, eu tenho a mesma instigação de mudança. Tanto é que na minha banca de pós-graduação eu quase fui reprovado, porque eu, como juiz, tentei sustentar que era possível a interpretação sociológica do direito. Ou seja, o direito não é tão somente o direito de criação do Estado, mas existe direito além disso. E a música do Bezerra da Silva retrata exatamente isso. Ou seja, nós temos que ter esta consciência, até para conhecer mais as estruturas e melhor julgar. Eu, como nordestino, conterrâneo da Severina, eu para conhecer aqueles que eu iria julgar, eu botei bota, por incrível que pareça, botei bombacha, pessoal, e fui a baile de CTG, e misturava rancheira lá com forró, mas estava lá, ou seja, eu queria conhecer, e hoje eu digo aqui, o doutor Tiago aqui é meu sócio lá no escritório, que está nos dando a honra aqui. É um homem lá do Santo Augusto, que tem suas idiosincrasias, seus pensamentos pop, quer dizer, introduziu lá no escritório o mate pela manhã. Ou seja, um homem de virtudes interioranas. Que eu, no Rio Grande do Sul, eu sempre digo o seguinte: olha, eu conheço esse Rio Grande do Sul muito mais do que muito gaúcho. Pessoal, eu vivi. Os meus 40 anos, eu vivi cada região. Então sei o Rio Grande do Sul de cima da serra, que é diferente do Rio Grande do Sul, que é muito diferente da campanha, que é muito diferente das missões e que é muito diferente do centro. Cada um tem as suas vicissitudes, as suas idiosincrasias, os seus elementos tópicos importantíssimos. Portanto, Bezerra da Silva, quando fez isso, talvez nem pensasse que em algum momento nós estaríamos tirando consequências jurídicas da sua letra, mas que ela tem. Vamos caçar o deputado que nos trair o mandato. Tenho dito. Eu queria brevemente fazer um adendo, se o senhor me permite. A questão da infidelidade essa partidária, sem dúvida, é um assunto importantíssimo. Acho que todos nós já pensando, como é que eu votei no candidato tal, agora já está no outro partido. A questão não vejo assim, não é que ele não tenha o direito de mudar de opinião e de mudar de partido, que é o direito à livre opinião, à livre expressão, etc. e tal, né? E claro, a pessoa tem a liberdade de estar aqui ou estar aqui. Acontece que na hora que ele concorreu a vereador, deputado, enfim, né, ou mesmo a governador, presidente, ele concorreu com base numa proposta, num projeto político para exercer nos próximos 4 anos. O que foi eleito foi o projeto político dele, não foi a pessoa dele. Foi a ideologia que ele defende naquele partido e o projeto político que ele está sustentando com base na ideologia daquele partido. Então, se ele quer mudar de partido, ele pode mudar, mas ele espera concluir os 4 anos de mandato, de cumprir o contrato que ele fez com o eleitor, de representar ele dentro daquela proposta ideológica e daquele projeto político, e depois, na próxima eleição, né, um pouco antes da próxima eleição, aí sim ele muda e e concorre pelo outro. O nosso TRE aqui, Luciano falando. o nosso TRE na última legislatura caçou um deputado, não me lembro o nome, saiu do PDT, foi para o PSTB e foi caçado. E tentou voltar pelas vias eleitorais e as urnas o vetaram. Não ganhou a eleição na última eleição. Ele, aqui o Rio Grande do Sul fez o primeiro, e até porque, por causa de ter jurisprudência,
o prefeito de São Paulo, que está saindo do DEM. Eu não queria dar nome. Eu não queria dar nome. O prefeito de São Paulo, o Kassab, está saindo do DEM, montando um partido novo, porque ele não pode sair pela jurisprudência do partido para o partido já exista, né? A lei permite que ele saia, mas tem que ser um partido novo, não um partido aí fica difícil, fica complicado realmente. A legislatura, ela tira de um lado, mas ela põe do outro. A lei é assim. Eu acho que assim, eu como apresentando essas duas ideias aqui e com vocês, eu acho que é muito positivo a gente poder fazer uma reflexão tão profunda, né, sobre a que ponto que chega, né, a confiança e a própria frustração de quem deposita a confiança em alguém, né, e que se vê depois descreditado, né, não acredita mais. Não acredita mais na própria continuidade de que pode dar certo, né? De que o Brasil pode dar certo. E eu falo isso por já ter ouvido amigos meus dizer que não acredita que o Brasil vai melhorar, né? E ele me mandando assim fatos, assim, porque aconteceu isso agora, aconteceu, mas eu acredito que eu vou morrer assim como quem está aqui hoje, né? Com essa convicção de que é possível a gente fazer alguma coisa, né? E esse sonho que a gente tem de ver o direito, e como já outros professores, Luiz Alberto Vará trabalhou, né, por outras manifestações, o direito achado na rua, lá do José Geraldo de Sorajura e o Roberto Lira Filho, de legitimar pelos movimentos populares e de ver que o morro tem uma legitimação própria do direito, por confiar mais num traficante do que na polícia, né, no Estado, porque o Estado não sobe no morro, né? A gente vê que eu agora essa semana vi um vídeo de uma moradora de uma desses, agora não lembro qual dos morros lá no Rio de Janeiro, de uma UPP, falando que ela tinha mais respeito, que as mulheres tinham mais respeito na comunidade quando era quem cuidava da comunidade eram os traficantes e não os policiais, que haviam uma corrupção interna de pagar pedágio, de até haver assédio, estupros, enfim. Então é todo um sistema que acaba sendo assim, levado por vários outros fatores que faz dar todo esse problema social e cultural, e que também reflete no voto e no caráter de quem a gente vota e de quem a gente legitima achando que ele vai fazer aquilo que a gente está buscando. Eu vou agora chamar de novo os meninos para a gente dar continuidade, depois a gente volta às intervenções para poder... O professor quer fazer alguma consideração? Aí, vamos fazer a gente escolheu um samba do Sérgio Silva, que eu acabei encontrando na internet. Pode ser essa? Pode. E não sou cantora, né, lembrando, mas é uma música bem interessante que eu resolvi trazer um economista também, né, o Luiz, para fazer esse comentário, porque a gente vê um direito econômico ali também, né? E o próprio como se pode dar e como se deu na história o desenvolvimento econômico e social. Vamos lá, então. Samba da Mais-Valia, do Sérgio Silva. Vamos. Síntese de muitas determinações, a realidade social é feita de contradições, mas a árvore não pode esconder o arvoredo. Vem o grande analista e revela o segredo da acumulação de capital. É mais valia pra cá, é mais valia pra lá. Capitalismo é selvagem.
determinações. A realidade brasileira é feita de contradições, mas o grande analista indicou o caminho. Ninguém pode vencer essa luta sozinho. É luta de classe, exploração. Tem a novela, meu bem, e tem a Xuxa também. E pros elitistas tem o Jornal Nacional. Tem desemprego, meu bem, e tem a dengue também. Desigualdade, tortura federal. No Brasil tudo foi o tititi. Todo mundo pensando do Iapoque ao Chauí. Mas agora é hora da transformação. O carnaval traz nossa revolução. É a síntese de muitas determinações. A realidade social é feita de contradições, mas a árvore não pode esconder o arvoredo. Vem o grande analista e revela o segredo da acumulação de capital. O manifesto falou, o comunismo que escutou, tem que seguir o movimento popular. O grande mestre mostrou, a grande escola ensinou, de ver o samba no pé se revoltar. Lá no Rio, os herdeiros da filosofia descobriu o pandeiro e a cuica vazia. Mas agora é hora da transformação. O carnaval traz nossa revolução. Carnaval, revolução. Obrigada. A gente tá aprendendo. Eu fico com vergonha, porque assim a gente só canta no chuveiro, mas a gente sabe que quando aperta a necessidade, a gente não samba no pé, mas se tiver que enfrentar, a gente enfrenta, porque eu acho que o grande paradigma é quebrar, o grande desejo é quebrar o paradigma. Você né? vai ter que contar como é que foi essa dissertação da Mangueira. Mas tem a versão oficial e a versão extraoficial. A versão, que o meu orientador não esteja vendo esse vídeo, mas enquanto eu fazia a dissertação de mestrado, que eu falo sobre os projetos sociais da Escola de Samba de Mangueira, como eu ficava muito tempo sentada, eu tinha que me concentrar e eu trabalho muito, você sabe que a gente faz bastante coisa e me viro nos 30, eu tinha um período determinado, assim, eu vou estudar tantos meses e vou fazer esse trabalho. Então, a minha única diversão que eu tinha era a música, de escutar a música, de escutar e cantar. E, enfim, em casa a gente canta, né, no banheiro, na sala, enfim. Eu já ligo o radinho quando acordo. Mas eu pensei assim, pô, eu tenho que aprender a tocar alguma coisa, porque eu já estava pensando assim, em usar algum tipo de instrumento sempre na palestra, porque a gente vê a mudança do rosto, a gente vê a mudança de expressão, a gente se sente diferente, né, quando a gente está usando uma sensibilização, e a arte ela tem isso, né, e legitimar o direito pela arte para mim é uma grande satisfação, porque é uma maneira tão boa de a gente estar ensinando direito, né? E que às vezes o próprio artista, ou quem faz arte não acha que aquilo também não é direito, mas às vezes é muito mais direito do que aquele que está produzindo uma lei. Então a gente tem que parar para pensar nisso. E eu comecei a aprender, ainda não sei tocar direito pandeiro, eu comecei a aprender a tocar pandeiro assistindo vídeo no YouTube.
E daí mostrava lá como é que era o movimento dos dedos, né? Como é que tu tinha que posicionar a mão. E daí quando eu comecei a ver que eu estava conseguindo, daí fiquei bem feliz. Mas eu quero passar a palavra para vocês, porque eu acho que essa música foi um grande achado para mim na internet, porque ela tem um conteúdo muito importante aí, que eu gostaria que vocês comentassem. Com a palavra, posso passar primeiro agora para o Wellington? Então, com a palavra, Wellington. Tá, obrigado. Bem, essa música é bem interessante, né? A questão da mais-valia é uma questão que mudou a forma de pensar. Marx, meados do século XIX, descobriu o mundo intelectual convulsionado, né, naquela oportunidade, com um químico social importantíssimo, captou aquela insatisfação, que era gerada por quê? Era gerada porque com a Revolução Industrial havia excesso de mão de obra, né? E muitas vezes na Europa, né, alguém tinha que trabalhar 20 horas por dia para não ter que perder o emprego, porque se não trabalhasse as 20 horas era demitido e tinha uma porção de gente querendo trabalhar as 20 horas. Então, através desse caldeirão que hoje, embora se discuta, mas naquela ocasião mudou o mundo, mudou a forma de pensar, né? Então, uma estrutura clássica que tinha um pensamento único passa a ter dualidade. Então, essa questão da mais-valia é uma questão importante. Por quê? Porque ela refletiu no direito. Ela refletiu no direito. Porque até então, Carmela, o direito tinha uma voz monocórdia, né? Calcada ainda na estrutura clássica do direito romano, no sentido de que A é igual a B. Portanto, A e B são iguais em direito e, por via de consequência, tem que se criar uma estrutura jurídica para elencar os direitos e as obrigações de A e os direitos e a obrigação de B. Então isto era a moda clássica, a estrutura clássica, o pensamento clássico. Chegou Marx e mudou este pensamento. Porque com elementos como a mais-valia, ele colocou uma nova equação. A não é igual a B. A não é igual a B. E por via de consequência, se A não é igual a B, tem que ter um C para desigualar essa desigualdade. Reconhecendo a mais-valia, reconhecendo os efeitos deletérios que A pode retirar de B, subsumindo a vontade de B ao nada, portanto, impondo a questão absoluta de A, né? Então, criou C. Então, aquela premissa matemática clássica de que A é igual a B, com esse questionamento passou a ter um pensamento diferente. Ou seja, A, bem grande, não é igual a B. Portanto, tem que ter C para, reconhecendo essa desigualdade de A, dar obrigações a A
e reconhecendo o desnível de B, dá direitos ao B. Ele cria o terceiro elemento, né? Cria o terceiro elemento. Portanto, o direito a partir daí, a partir dessa inflexão, muda. Muda. Quer dizer, aquilo que a gente trabalha com o pensamento do Código Civil francês, Código de Napoleão, que era um código de igualdades, homens da estirpe de um Josserand já começa a gritar, o Código Civil francês é um código de igualdades, porque dá direitos a A, que mora na sua mansão, e a B, que mora embaixo da ponte. Daí em decorrência disso, desse pensamento, começou-se a criar um direito social. E o vicejamento de tudo isso aí é o direito do trabalho. No direito do trabalho, essa expressão matemática de que A não é igual a B é plasmada. Você vai encontrar no direito do trabalho só direitos de B e deveres de A. Ou seja, o que é que diz, em decorrência dessa constatação, o legislador? E olha que isso no Brasil começou a surgir em 1930, com Getúlio, no estancieiro. Então, o que é que disso decorre? Então, com o pensamento de que existe um fator novo na convivência, tem que se criar um direito novo, mas um direito que proteja o desprotegido. Com base numa nova ordem social, né? Com base numa nova ordem social. Mas, Carmela, isso é difícil para nós do direito. E até eu queria que o Luiz, apesar que eu pedi pro Wellington começar, mas que tu falasse para quem está na internet o que é a mais-valia. Eu quero, antes de mais nada, dizer que eu, assim, como economista, né, eu fico super feliz, né? E assim, realmente perplexo, né? De encontrar um samba, né, a letra de um samba que fale sobre a mais-valia, né? Que é um assunto assim bem quisto, um assunto bem debatido dentro das economias, entre, enfim, todos que assim atuam e que gostam, né? E como professor aqui também da área econômica, né? Que fez uma abordagem muito bonita, histórica, né? Do processo de exploração do capital, né? Então eu quero colocar aqui o que é a mais-valia, né? A mais-valia nada mais é do que a taxa de exploração, no caso a taxa, o excedente, né? Aquilo que é produzido, aquilo que vai além do que o trabalhador produz, né? Hoje o que a gente vê, e o Marx coloca bem isso, o trabalhador, ele muitas vezes em 2, 3 horas de trabalho, ele produz a mercadoria e embutido nessa mercadoria, agregada no valor da mercadoria, já os custos da empresa, água, luz, telefone, enfim, né, a matéria-prima daquela mercadoria, enfim. Tá? E às vezes em 2 horas de trabalho ele já produziu tudo, produziu os custos que a empresa tem. O restante das horas dele, no caso se ele trabalha 8 horas, as outras 6 horas, né, ele está produzindo excedente, ele está produzindo que é o lucro, que na realidade sim é o lucro, é a taxa de lucro, que muitos dizem a taxa de exploração, né, pela qual o empresário se apropria. Ele se apropria da mais-valia do operário, ele se apropria do excedente do que o operário produziu. E hoje a gente discute aqui, como se fala, a gente fala muito, na polícia falou muito em socialismo, a questão de construir um processo de não exploração, um processo de igualdade. Mas hoje, assim, em termos de globais, o que se busca é uma taxa de exploração menor do capital, né? Uma maior distribuição de renda, uma maior valorização do trabalho. E a desigualdade é muito porque existe uma desigualdade muito grande. Eu até anotei aqui, achei assim fantástico, né? Que o Sérgio Silva ele coloca a fórmula DMD, que na realidade é uma fórmula
criada por Marx, que é uma forma que exemplifica bem o que é o processo de acumulação do capital. Quer dizer, eu tenho o lojista, vou pegar o lojista, vai na encomenda da fábrica, os produtos, né, e paga por esses produtos um determinado valor em dinheiro. Esse dinheiro que ele deu para a fábrica vai se transformar em mercadoria, quer dizer, aquelas mercadorias da loja. O que acontece? Logo em seguida, ele vende essa mercadoria para nós por um preço mais alto do que ele adquiriu, que seria o caso aqui na letra, o D', que ele fala, o D' que é maior que o D. Quer dizer, existe uma diferença aí de valor monetário que ele percebe pela venda daquele produto. E esse processo não para mais, né? Quer dizer, a gente, aquele produto é vendido, a gente compra, tá? E compra outros produtos e continua realimentando o processo de acumulação. Eu quero até pedir até uma atenção assim, um pouco mais de paciência de vocês, porque realmente eu acho que esse aqui é um marco histórico, essa letra, né? Porque ela foi escrita num processo de crise política, né? Enfim, um processo em que havia um grau de repressão maior do que existe hoje. Mas ela sintetiza bem. Eu achei muito bonito quando ela diz: mas a árvore não pode esconder o arvoredo. Isso é um princípio também da economia, quando se diz que é preciso olhar não apenas a árvore, é preciso olhar a árvore dentro do contexto da floresta, porque a árvore ela está na floresta, ou mesmo não estando na floresta, por algum motivo, uma semente ou outra que está mais isolado, mas o habitat natural dela é da floresta, do pomar, daquele conjunto de árvores. Quer dizer, a gente não basta olhar o indivíduo, a pessoa, a gente tem que olhar o conjunto, tem que olhar a sociedade, a gente tem que olhar o todo, né? E realmente isso, muitas vezes, na nossa cultura é muito falha, porque a gente é criado numa cultura do individualismo, né? Em que a gente sozinho, né, ou talvez com um processo de conhecimento vai conseguir contornar, resolver o e até assim, só completando essa cidadania, e aí é que entra aquela questão assim, que a cidadania ela pode ser individual, mas ela é nunca exercida de forma individual, ela é exercida geralmente de forma coletiva, quando a gente se manifesta coletivamente para modificar alguma coisa, que a cidadania real, a cidadania tem força quando a gente consegue fazer com que a cidadania seja uma cidadania coletiva. Complementando, o professor pegou um gancho muito oportuno, que é a questão histórica, né? Que na realidade aqui, quando ele fala assim, da acumulação de capital, né? Vem um grande analista e revela que seria o Marx, o segredo da acumulação de capital, né? Ele fala da acumulação primitiva do capital, né? Que começou veio lá da Revolução Industrial, quando a gente trabalhava, se trabalhava 16, 18 horas por dia, né? Então, o que aconteceu? O que os capitalistas fizeram na época, né, quando surgiu a Revolução Industrial, dos primeiros burgueses, os burgos, o preço da terra estava caindo, o preço dos produtos agrícolas estava caindo, e com o advento da Revolução Industrial, os capitalistas iniciantes da época começaram a contratar os artesãos e os agricultores para vir trabalhar como operário nas cidades. Então o que acontecia? O cidadão lá que produzia 50 pares de sapato por mês, né, ele vendia a propriedade, vendia suas pequenas fabriquetas, suas escassas máquinas, ia trabalhar como operário de uma fábrica de calçados em Londres, na Inglaterra, enfim. Então aí começou um processo acelerado de acumulação de capital. E o Marx ele coloca bem, ele divide, aliás o Marx divide a mais-valia entre mais-valia absoluta e mais-valia relativa, né? E a mais-valia absoluta é essa a acumulação simples, né? Então, o empresário ele estende. O que ele faz? Bom, se eu tenho, eu posso em 2, 3 horas eu pago todo o meu custo de produção para produzir aquele produto. Se esse meu operário trabalhar 9, 10, 12 horas, eu vou ganhar mais, etc. Tal. Mas como hoje o direito, né, a conquista, né, a sociedade conquistou e formalizou isso através das leis,
de haver restrições, como aumento da hora extra, etc. e tal, né, a proteção do trabalho, existe uma dificuldade maior da expansão da carga horária para aumentar a taxa de mais-valia, a taxa de exploração do trabalho do operário, né? Então, o que aconteceu? Aí surgiu uma alternativa genial, né, vamos dizer assim, do ponto de vista de acumulação para o capitalista, que é o desenvolvimento do maquinário, da tecnologia, né? Então, aí nós temos, né, no desenvolvimento das máquinas, da tecnologia, a mais-valia relativa, que é um processo acelerado de acumulação de capital. E hoje nós temos, por exemplo, vou citar só aqui um exemplo, just in time, que são um tempo justo, quando se produz uma mercadoria num tempo assim quase recorde, né, com uma taxa, com um estoque às vezes quase zero da empresa. Então nós temos hoje, com a informática, com a digitalização e com processos rápidos de transmissão de informação e de conhecimento, nós temos uma taxa de mais-valia muito mais alta, quer dizer, nós temos um volume de capital cada vez maior na mão do número cada vez menor de pessoas. O que nós deveríamos ter hoje? O que seria certo, tanto na iniciativa privada quanto no governo? Que muitas vezes o governo ele se baseia, muitas vezes, às vezes, no próprio empresariado. Quer dizer, a carga horária hoje não se justifica ser 8, 10, 8 horas de trabalho. Hoje, mais do que 6 horas de trabalho é um absurdo. É um absurdo. E a gente sabe, e temos exemplo, inclusive no próprio Ministério Público foi feito estudos lá, por parte de colegas, que reduzindo a carga horária para 7 horas, ia haver não só um ganho de produtividade, porque as licenças dadas por ir no médico, tudo seriam feitas pela parte da manhã, digamos, como haveria economia de luz, água, telefone, uma série de coisas, e haveria realmente uma economia financeira e uma maior produtividade para a instituição, no caso do Ministério Público, e para a sociedade, para os agentes econômicos, está mais que provado isso. Então, por que hoje, por exemplo, o próprio, vou pegar o que cabe a nós aqui, uma iniciativa, o próprio governo, o poder público não toma essa iniciativa e não desenvolve. Tem vários setores que têm hoje carga, né, mais reduzida, mas não se transforma em lei isso e não coloca carga horária de 6 horas para todo o país. Se nós trabalhávamos 16 horas, viemos reduzindo para chegar em 8, e com o grande avanço tecnológico que nós temos hoje, por que ainda nós trabalhamos 8 horas por dia? Então, a proposta aí. Porque eu achei que é importante assim ele falar da mais-valia, porque o pessoal na internet, eu sei que é importante estar vendo. Eu já vou aí, Vitor. E, professor, enquanto isso, eu queria que tu completasse o seu raciocínio na parte do direito econômico e do direito do trabalho, porque eu acho que foi importante fazer essa abertura para fazer uma explicação mesmo de como é a mais-valia. Com a palavra. Com a explanação aqui, eu me lembro do grande poeta Emerson, né? Sempre que encontrava alguém, ele